Olá, amigão, tudo bem? Eu estou hoje aqui num lugar lindo, um lugar próximo de Pelotas, no município de Morro Redondo. Morro Redondo dista mais ou menos uns 30 quilômetros, 35 quilômetros de Pelotas, e o lugar que a gente está mais ou menos a 250 metros de altitude. Morro Redondo fora, algumas décadas atrás, distritos de Pelotas. Hoje, emancipado, ele é o município, a cidade de Morro Redondo. E quando eu digo nós, é porque a gente está aqui acompanhado de jovens, adolescentes, uns anciãos também estão por aqui, e o vento, que está forte também. Mas é um lugar muito lindo. E nessas épocas de festas carnavalescas, a gente, na medida do possível, a gente sempre busca um lugar mais à parte daquele movimento. Claro, tem gente que gosta, o povo gosta daquele tempo de festa. Eu e muitos outros já preferimos um lugar mais afastado, mais respirável. Muito bonito o lugar. E eu, no meio de todas essas pessoas aqui hoje, eu me sinto provocado a conversar um pouquinho sobre amizade. E eu já tenho conversado, feito alguns vídeos conversando sobre esse tema, porque para mim, e não apenas para mim, mas para a sociedade, de uma maneira muito geral, é um tema muito importante. Amizade. Por que eu digo muito importante? Porque a gente está se acostumando nessa questão de companheirismo, de coleguismo. A gente está se acostumando e não vê a falta que é ter um amigo. É diferente. No companheirismo, o companheirismo, o coleguismo existe por conta dos meus interesses. Eu tenho interesses, então eu me aproximo de alguém para que de alguma forma eu possa ver o meu interesse satisfeito nessa aproximação. Mas quando eu falo de amizade, a amizade, nela não admite-se o meu interesse, os meus interesses. Os interesses do outro são mais importantes. Eu vejo o outro, eu observo o outro, eu vejo o outro e descubro que ele é mais importante do que eu. Aquilo que ele sonha e deseja é talvez mais importante do que aquilo que eu tenho sonhado e desejado. Amizade. Ela perpassa todos os momentos íngremes da vida. Todos eles. O amigo afia o seu amigo. Afia o seu amigo no sentido de que anda tão junto, anda tão próximo, que naturalmente a correção vai existindo, o ensino vai existindo, vai acontecendo. E às vezes a correção é dolorosa, o ensino é doloroso. Mas o que não sobreviverá no coleguismo e no companheirismo terá vida muito longa dentro de uma amizade. E falando sobre amizade, eu vou me lembrando de Davi e Jonatas. Olha só, amizade de Davi e Jonatas. Quando Jonatas, filho de Saul, morre em batalha com seu pai, Davi chega ao conhecimento de Davi. Davi clama e chora, dizendo: mais maravilhoso, meu irmão Jonatas, era a tua amizade, era o teu amor, ultrapassando o amor de mulheres. Não confunda essa frase, porque há um desvirtuamento dela.
no meio de muitos grupos sociais, no meio da sociedade de alguns, essa frase, essa palavra de Davi foi desvirtuada. Mas pensa assim, Davi influenciava. Davi carregava uma maneira de influenciar única. Davi era corajoso. Quando todo mundo, os maiores guerreiros de Israel, fugiam de Golias, Davi foi lá, no peito e na raça, com algumas pedrinhas, e matou o gigante. Davi, por ser quem era, influenciava e muito homens, mulheres. Ele simplesmente, a vida dele simplesmente era dessa forma, influenciadora. Então, de certo, se aproximavam de Davi muitas mulheres. Além de homens, muitas mulheres. Davi, conhecendo o meio que ele vivia e sabendo que muitos estavam ali porque tinham seus próprios interesses, aquelas mulheres estavam ali para terem satisfeitos, quem sabe, os seus próprios interesses. Davi, sabendo disso, Davi diz: o teu amor, Jonatas, ultrapassava o amor de todas elas. Em se tratando de amizade, não havia para Davi alguém mais importante afora Deus que o escolheu e que o ungiu. Não havia ninguém mais importante do que Jonatas. Quem teve ou quem tem um amigo dessa forma sabe do que eu estou falando. Amigo chora junto, se entristece. Amigo se alegra com as tuas vitórias. Sabe aquele testemunho de vitória que tu dá com alegria? O amigo se alegra. Nele não há ciúmes. Há alegria porque tu conseguiu, porque tu venceu. A amizade é um vínculo que sobrevive às intempéries da vida. Quando tudo desmorona aparentemente ao redor, a amizade permanece. E olha só, Davi, no Salmos 25, versículo 14, Davi diz assim, Davi deixa escrito: o Senhor é amigo dos que o temem. Ele lhes ensina a sua aliança. O Senhor é amigo dos que o temem. A aliança do Senhor, a lei do Senhor, a palavra do Senhor está disponível a todos. Mas Deus ensina aos seus amigos. Ele não joga aquilo que é precioso para ele para os porcos. Ele ensina para os seus amigos. Jesus, conversando com os discípulos, em um momento ele diz: vocês são meus amigos. Eu chamo vocês, eu tenho vocês como meus amigos, não como servos, porque aquilo que eu tenho ouvido do Pai, eu tenho passado para vocês e vocês têm ouvido. Então vocês são meus amigos. Olha só, querido, eu tô conversando sobre esse tema amigo, porque é uma carência que a gente tem enquanto sociedade. Nós aprendemos em algum momento a colocar os nossos interesses sobre tudo. Os meus interesses valem mais do que os do outro. A minha visão é mais importante que a do outro. Eu tenho uma palavra melhor que a do outro. Os meus sonhos são mais importantes do que o outro. Enfim, tudo que eu tenho parece que é mais importante do que o outro. A amizade, o companheirismo, o coleguismo, a aproximação por interesse, ela não vê o outro como alguém importante.
mas o outro como um meio para que eu atinja o fim. Na amizade, não. A amizade, ela sempre observa o outro e tem o outro como alguém extremamente importante. É uma carência social? É. Porque essa sociedade que a gente faz parte troca gradativamente um vínculo eterno, um vínculo forte, vigoroso, que sobrevive por algo mais perene, por algo mais passageiro. Um coleguismo, um companheiro. Pensa nisso, amado. Pensa nisso. Quantos amigos tu tem? Aí pensa o seguinte, a minha amizade com eles sobrevive apesar das circunstâncias? Se tu entender que sim, então de fato tu tens uma pedra preciosa chamada amigo. Amigo não é companheiro. Amigo não é colega. Dá para se pensar que amigo é mais parecido, mais próximo e talvez, além disso, um amigo é de fato um irmão.